Neste vídeo, veremos alguns conceitos básicos de cartografia. Veremos como representamos a distribuição espacial de um fenômeno através do que chamamos de mapa. Mas afinal, o que é um mapa? Podemos definir um mapa como uma representação gráfica das formas ou relações espaciais. Através de um mapa, podemos registrar, calcular, visualizar, analisar e entender as inter-relações espaciais. Isso porque um mapa estende nosso intervalo normal de visão. Podemos dizer que a contração do espaço geográfico para auxiliar a ciência na compreensão é análoga ao uso da magnificação para ajudar no estudo dos fenômenos que são pequenos demais para serem observados diretamente. Para tal, um mapa precisa reduzir as informações de uma área através do que chamamos de escala. Também é preciso usar uma transformação geométrica para representar a superfície da Terra em um mapa plano. Além disso, é necessário trabalhar com uma certa abstração da realidade. Nem todos os elementos encontrados na área a ser mapeada precisam ou podem ser mapeados. Alguns, em função do uso da escala de redução, ficariam tão diminutos em um mapa a ponto de não serem percebidos pelo olho humano. Outros não têm importância dado um objetivo específico do mapa. Assim, algumas informações são suprimidas ou modificadas para que o poder de comunicação do mapa melhore. Por esse motivo, artifícios gráficos são usados para representar os diversos elementos da superfície da Terra. Polígonos irregulares azuis para representar lagoas, diferentes tipos e cores de linhas para representar ruas e estradas, e assim por diante. Como vimos, os mapas são necessariamente menores do que as áreas mapeadas e, consequentemente, devem usar uma razão ou proporção entre medidas comparáveis. Essa razão é chamada de escala do mapa e deve ser a primeira coisa a ser notada nele. A escala do mapa normalmente é definida como a razão entre uma distância no mapa e a distância correspondente no solo, sendo a distância no mapa sempre expressa como 1. Ela pode ser mostrada de várias formas. Pode ser indicada por algum elemento gráfico ou indiretamente pelo espaçamento dos paralelos e meridianos, ou até mesmo pelo tamanho de certas marcas no mapa. Mas voltando ao sistema de coordenadas. Não somente a indicação das dimensões das feições mapeadas é importante. Saber onde na superfície da Terra essas feições estão localizadas é tarefa essencial dos mapas. Endereços, CEPs e códigos de área são algumas das formas que temos para nos localizar. Embora úteis, são limitadas, já que não constituem sistemas globais. Cada país tem o seu. Para superar essa limitação, sistemas de coordenadas de uso global foram desenvolvidos. O mais antigo deles, conhecido como sistemas de coordenadas geográficas, consiste numa rede de linhas imaginárias de latitude e longitude que cruzam a superfície da Terra, permitindo que pontos sejam localizados e descritos de forma singular em um sistema sexagenal, ou seja, em graus, minutos e segundos. Filósofos geógrafos gregos usavam este sistema mesmo antes do início da era cristã. Este é o sistema primário, a base de todos os cálculos locacionais básicos. O arranjo desse sistema de coordenadas é baseado na posição da Terra em relação ao Sol e em seu alinhamento com objetos celestiais. Este alinhamento estabelece o equador como a linha de referência para valores de latitude, que cresce em direção aos polos, onde atinge 90 graus. Já o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, serve como a linha de referência para os valores de longitude, que crescem até 180 graus, em direção leste-oeste, a partir dessa linha. Já o sistema de coordenadas retangulares planas, ou simplesmente coordenadas planas, também é muito antigo, pelo menos em sua forma mais básica.
Ele foi o sistema padrão adotado na cartografia chinesa após ter sido incluído entre os 6 princípios da construção de mapas por Pei Sui, no século III. Em sua forma moderna, o sistema plano de coordenadas evoluiu a partir das coordenadas cartesianas usadas para fins militares e tem se mostrado extremamente útil para uma grande diversidade de usos. Como uma superfície plana infinita não existe em um ponto de referência natural, um sistema de localização arbitrário tem sido há muito tempo usado para estabelecer um ponto de origem na interseção de 2 eixos perpendiculares convenientemente alocados. O plano é, então, dividido em uma grade por um número infinito de linhas igualmente espaçadas e paralelas entre si. A posição de qualquer ponto no plano com relação à origem pode ser definida pela distância a partir de cada eixo até o ponto. Cada medida é feita paralelamente ao outro eixo e expressa com o nível de precisão que se desejar. Para construir o sistema plano, primeiro é feito um mapa transformando uma superfície esférica em um plano, através de uma projeção cartográfica. Então, uma grade de coordenadas retangulares planas é colocada sobre o mapa. Os 2 conjuntos de linha de grade perpendiculares entre si são igualmente espaçados. Para simplificar o cálculo da posição, somente a porção superior direita do sistema de coordenadas planas é usada. Assim, ambos os conjuntos de coordenadas serão positivos e não haverá repetição de números entre norte e sul e leste e oeste dos eixos. Normalmente, o início da numeração é colocado fora da área mapeada, abaixo e à esquerda. Embora cada país possa construir o seu próprio sistema, o Universal Transversa de Mercator, também conhecido como sistema UTM, é amplamente usado ao redor do globo. Normalmente é o sistema adotado para cartas topográficas e como referência para imagens de satélite. No sistema UTM, a área da Terra entre 84 graus norte e 80 graus sul é dividida em fusos de 6 graus de longitude, chamados de zonas. As zonas são numeradas de 1 a 60, a partir do meridiano 180 graus, em direção a leste. Cada coluna é dividida em quadrículas de 8 graus de latitude. A cada quadrícula são atribuídas letras de C a X, omitindo-se as letras I e O, e começando a 80 graus de latitude sul. Em cada zona, o meridiano central tem o valor de 500.000 metros, distância suficiente para que nenhuma quadrícula tenha coordenadas X negativas. Ao Equador é atribuído o valor de Y0 para o hemisfério norte e o valor de 10 milhões para o hemisfério sul. Para o sistema UTM é usada a projeção transversa de Mercator. Esta é uma projeção cilíndrica e, como o próprio nome diz, transversa. Isso faz com que os paralelos e meridianos sejam curvos na projeção. Para o sistema UTM, o cilindro é posicionado de forma secante ao globo de referência. É como se o cilindro atravessasse o globo, fazendo com que o sistema possua 2 linhas padrão, ou seja, linhas em que o fator de escala é igual a 1. Em outras palavras, fora das linhas padrão, a superfície deve ser esticada ou encolhida para que se adeque à superfície desenvolvível, no caso do sistema UTM, um cilindro transverso. Para um estudo mais aprofundado dos conceitos básicos de cartografia, sistemas de coordenadas e projeções cartográficas, visite os sites do IBGE, do Centro de Ciências Sociais e Espacialmente Integradas, na NASA, e os álbuns interativos de projeções cartográficas da Penn State University.